Gravando. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência à disciplina de treinamento físico, aula da tarde, parte 1. Deixa eu começar com um aviso, pessoal. A aula que vem, atenção, tá? Ela vai ser uma aula que ela vai ser síncrona, normal, vai ser no mesmo horário, vai começar ali em torno de 1h30, mas nós vamos fazer uma coisa diferente no bloco 2. O bloco 1 e o que vai acontecer aí? Prestem bem atenção, assim, ó. Vai ser um teste, tá? Então tenham paciência, não adianta, nós vamos testar isso, já está definido, tá? Não é para discutir isso, mas prestem atenção, vai ser assim, ó. Na aula da manhã, deixa eu explicar tudo. Na aula da manhã nós vamos fazer o bloco 1 da aula da manhã com conteúdo que vai ser a sequência do que nós vamos dar hoje, tá? Que tá parelho as duas turmas, de manhã e de tarde. Aí, no bloco 1. No bloco 2, de manhã e também de tarde, nós vamos fazer tira dúvidas. Nós vamos fazer esse espaço de tira dúvida em horário de aula, para mais alunos poderem participar, tá? E a ideia do tira dúvida é uma espécie de uma aula invertida. Na real, é vocês que vão me perguntar, tá? Não é bem aula invertida, mas é essa coisa. Eu fico quieto e vocês vêm com as dúvidas do semestre. E aí eu já falei de manhã, eu peço só que vocês se atentem para tirar dúvidas do conteúdo, não só sobre regra de trabalho. Se tem dúvidas sobre trabalho, perguntem para os monitores e para mim fora do horário de aula. Vamos usar o horário para discutir o conteúdo, que, claro, os trabalhos têm a ver com isso, mas direto sobre conteúdo do que a gente viu até agora. Tá? Então, tirar dúvidas de coisas que não ficaram tão claras, por aí vai. Só que aí que tá. Aí acaba o bloco 2, acabou a aula da manhã. Tá? Aí nós vamos para o bloco 1 da tarde e eu vou dar sequência àquele bloco 1 lá da manhã. Então, vocês que são da turma da tarde, vocês vão ter um assunto saltado. Seria bom que vocês assistissem a aula da manhã. Tá? Então, de novo, eu vou repetir, tá? A turma da manhã vai ter o bloco 1 com o conteúdo que continua a aula de hoje, tá? Esse é o bloco 1, ok? Depois vai ter o tira dúvidas da turma da manhã e acabou a aula da manhã. A turma da tarde é de vocês, né? Na terça-feira que vem, à 1h30, vai começar o bloco 1, seguindo o conteúdo que foi dado da manhã. Vai ser uma espécie de bloco 2, que seria da manhã, tá? Então, vai ficar saltado isso. Seria bom que vocês assistissem a aula de manhã ou até a 1h30, ou assistissem aquela meia hora de aula, tá? Para ter esse segmento. E depois que acabar esse bloco 1 da tarde, vocês também têm o horário do Tira Dúvidas, tá? Então, nós vamos fazer isso. E aí eu vou tentar marcar isso de uma maneira diferente no canal do YouTube, tá? Vai ser a aula, bloco 1 da aula da manhã, bloco 1 da aula da tarde, mas eu vou tentar chamar de um nome que indique que tem uma sequência, assim, a aula da manhã e da tarde, tá? Então, vai ficar desse jeito. Tá, é isso aí, gente, tá? Nós vamos testar e vamos ver como é que fica. Depois eu vou até perguntar para vocês, eu vou ver como é que é o andamento e tal, porque a gente fez esse tira dúvida e ficou pouca gente, né? Eu entendo, é fora do horário da aula, então vocês têm a vida para tocar. De qualquer jeito, vamos tentar também desse outro jeito. E aí depois a gente vai vendo como é que é, tá? Depois vocês me dão retornos por e-mail, por mensagem que for na lista do WhatsApp. Vamos lá, gente, eu já vou ir compartilhando tela. Na aula passada, então, estávamos vendo o assunto ainda de métodos de treinamento de força. Eu continuei com um pouco de bases biológicas, mas também falamos aí sobre... falamos também sobre já métodos de treinamento. Falei sobre organizações de treino isométrico, isocinético, excêntrico. Né? Então, já falei de alguns aspectos aí ligados aos treinos, né? Mas, claro, falando um pouco ainda das cargas específicas, né? As tabelinhas de treino, e hoje nós vamos avançar um pouco sobre isso. Na aula passada também terminamos a aula ali falando das 3 zonas de treinamento de pliometria que está nessa figura. Ok? Então, mostrei para vocês ali que na zona 1 eu treino mais um cai lento, né, que estaria inserido aí saltos, por exemplo, em contramovimento, squat jumps, estariam nesse grupo, tá? Ou alturas baixas do salto em profundidade, né? Temos o treino de pliometria da zona 2, que é um cai rápido, onde eu sei que eu vou ter mais deformação de tendão e provavelmente mais adaptação de tendão, e especialmente eu vou ter adaptações específicas para situações mais velozes, então pico de velocidade máxima, saltos em velocidade,
aqueles exercícios lançados, né, teriam mais relação com isso. O início do sprint teria mais relação com a zona 1. Tá? Então, a partir dali, a gente consegue entender tarefas que a gente pode fazer. Por exemplo, no rugby, quando tem mudança de direção, e é lento, né? Porque eu tenho uma sobrecarga, um colega, ou até a mudança de direção mesmo, que envolve uma situação, porque tu tem toda a massa corporal que tu tem que ir à velocidade zero e voltar. Nessa situação, as unidades músculo-tendão funcionam de forma um pouco mais lenta, e ali tem um cai lento aparecendo, embora tenha uma contração e tal, mas ali envolve um pouco mais zona 1. Então, eu vou escolher as zonas para resolver problemas específicos do que eu preciso aí na minha atividade fim. E tem a zona 3, que eu falei para vocês que é um dos grandes segredos das escolas de salto no mundo. Tá? Geralmente são cargas que são mais usadas para atletas mais avançados, mas eu queria deixar claro que nós na saúde também trabalhamos com isso. Talvez com menos frequência, mas também é possível. Vou dar exemplo, assim, quando a gente coloca idosos para fazer downhill, né, caminhada lomba abaixo, ou algum trabalhinho com alguma inclinação, pode ser até bem baixa, assim, pode ser a inclinação ali do Jardim Botânico, ali do ESEF, assim, que é pouca inclinação, mas eu faço um sprint ali eu já tenho uma excêntrica muito, muito importante, ali já tem características de fase 3. Tá? Mas, claro, os mais comuns são com os drop jumps mais altos também, que para o idoso também não precisa muito, às vezes é uma alturinha um pouco maior, é a altura do degrau do ônibus, às vezes é um exercício de potência negativa. Tá? Então, o idoso também deveria se trabalhar nisso, mas colocando as coisas na ordem, né? Seria interessante que esse 3 fosse desenvolvido só com alunos que já tenham treinado a zona 1, zona 2 e que tenham até, inclusive, treinado excentricamente, só que força máxima mesmo, treinos excêntricos, né, normais, né, antecedidos disso para poder ir para a zona 3, tá? Então, isso é interessante. Bom, Professor, diga. só uma pergunta, já que tu comentou ali sobre rugby e trazendo isso para outros esportes também. Mesmo em velocidade, tipo, tá num sprint, troca de direção, o que recruta seria um cai lento? Tipo, no esporte, um drible muito, muito rápido seria dentro de um cai lento também? Olha, tem que ter uma análise biomecânica bem, bem precisa, assim, porque eu não sei se é sempre isso. A própria, como é que eles chamam em inglês lá, o drible, só esse movimento de vai, não vai, eu vou chamar assim, tá? A finta, né? Coisas assim. Sim. Ali tem muita contração, ali não é uma mudança de direção total, tá? Então ali é menos, ali é um pouco mais fase 2, tá? Mas envolve uma coordenação muito mais complexa, né? Mas Sim. ali envolve mais fase 2. Agora, a mudança de direção total, sim. Aí seria mais fase 1. Aí teria mais segurança de dizer que é fase 1. Ah, Tá? Resumindo. Mas é uma boa questão mesmo, porque o drible mesmo, essa finta, é parte do treino importante. Ele tem que estar inserido nas atividades que envolvem isso, tem que estar inserido na parte específica do treino. não só, e no rugby, às vezes a gente muda de direção entrando em contato. Então é bem intenso. Então, não sei. Por isso que eu fiquei na dúvida, assim. Não, é bem interessante isso, claro. E aí a própria, se tu basear no tipo de movimento e não ficar só no tipo de ação específica ou métodos fechadinhos, mas nos tipos de movimento tu consegue resolver isso. Tu vai tornar mais Sim. específico para aquilo que tu precisa. Por exemplo, é a decisão, quando eu tenho um teste, inclusive, que a gente já fez no grupo e um dia ainda eu vou desenvolver melhor, que é baseado num modelo de locomoção terrestre, né? Que é o seguinte, é a tarefa do predador e da presa, né? Os caras mostram que é o seguinte, quando tu tem um leão caçando lá um cervo e o leão tem mais velocidade, então ele chega próximo do cervo com mais velocidade e o cervo muda de direção. Ele tem mais, se chama manobrabilidade, é a tradução exata, nem sei se existe essa tradução, mas essa capacidade de mudança de direção rápida. E aí existem modelos matemáticos que mostram que o bicho que está mais lento tem essa vantagem de fazer a curva mais rápida. Então, existe um ponto ótimo disso, né? De tu acertar velocidade e mudança de direção. Isso tem no jogo também. O cara está fazendo uma tarefa tática e algum sinal externo indica que ele tem que mudar a direção em alta velocidade. Isso é treinável também. É uma função de jogo super importante, que a gente sabe, né? Inclusive, dizem que pode ser até um fator de risco de lesão de isquios tibiais, essa mudança de direção rápida, se tu não tiver uma boa Sim. treinabilidade sobre ela. É agilidade, né? Isso, está ligado ao problema da agilidade geral, né?
E aí, só que o que eu quero fazer é usar o modelo matemático que o Alexander produziu para ver isso no esporte, fazer um teste específico para isso e avaliar. Tenista também, o sidestep do tênis, eu acho que Tem cabe na muita mudança mesma... de direção, né? Ali eles têm que deslocar para um lugar, daqui a pouco recebem uma bola, né? Tem tudo isso. Então, tem que avaliar. Mas, de novo, entrando nessa regra, e isso o treinador consegue perceber, quando o cara é reativo ou não. Se está, por exemplo, o tênis, por exemplo, tem o próprio piso que modifica, né? Se o cara faz isso no chão, como é que é, de Roland Garros lá, é mais difícil, ele escorrega bastante. Num outro piso mais duro, ele consegue reagir. Aí ele é mais fase 2, porque ele consegue ser reativo, né? No saibro, não tanto, né? Então, tudo isso vai ajudar vocês a escolherem o que é, se é mais fase 1, fase 2, e tornar específico, né? Para resolver esses problemas do jogo, né? Isso aí tem que se colocar nessa série de exercícios que a gente vai fazendo para fazer esse caminho do geral para o específico, né? Tá? Mas vamos lá, pessoal. Aqui a gente viu, então, assim, dentro do que a gente já falou de força, a gente viu os 3 métodos baseados na classificação básica da força para a teoria do treinamento físico, tá? Que é a força rápida, que envolve esses movimentos mais rápidos de potência, inclusive com zonas diferentes de pliometria, mas ali está a pliometria também, arrancada, né? Que são bastante importantes para a tomada de decisão, que a gente agora estava falando um pouco sobre isso. Eu vou ter os treinos de força máxima, que não vão ser tão específicos, quase sempre vão ser mais gerais, quase sempre, porque, de novo, entra os casos do rugby lá, que talvez tenha a tarefa que tem que fazer curto e com muita força. Bom, aí é uma força máxima mesmo, mas muitas vezes vai entrar mais como base geral, e ali vai ter uma subdivisão nessa máxima, que vai ser redundante, mas vai ser o treino de força máxima e treinos para hipertrofia, ou de hipertrofia, tá? Que a gente vai ver depois como é que é essas cargas, hoje ainda. Tá? E o terceiro grupo, que são os treinos de força, resistência de força, que eu sei, que é mais de 12 repetições quase sempre, é muito feito em condições lentas, mas eu posso ter um subgrupo ali que é comum, que é quando eu faço mais repetições com velocidade, que aí envolve uma resistência de potência. Tá? A resistência de potência, na verdade, é o caminho intermediário dos 3 atratores, né, das 3 capacidades condicionantes. Eu tenho força, velocidade, o meio do caminho é potência. Se eu fizer com resistência, eu vou exatamente para metade desse triângulo, né? E eu vou treinar resistência de potência. Pode ser também um subgrupo desses treinos de resistência de força. Tá? Então, eu tenho treino tradicional de resistência de força, que vai ser sempre em condição lenta, mas posso ter um subgrupo aí de resistência de potência, tá? Que envolve esses 3 elementos aí. De novo, no mundo real do treino, eu não vou trabalhar com caixinhas isoladas. Eu vou trabalhar sempre com essas variações. E a gente falou aqui com Elvis, o Rafael deu sugestões, né? E cada um de vocês vai puxando elementos que vão dar alguns sinais, algumas pistas do que é predominante. Mas lembrem que não são caixas fechadas. E quanto mais real e mais funcional for teu treino, mais complicado vai ser isso. E eu vou poder saber, assim, de algumas características de predominância para saber como eu vou trabalhar com isso. Tá? E aí, a partir daqui, eu começo a dar números para vocês. Eu começo aqui dando cargas de treino que são, por um lado, são bastante específicas. Tá? Isso aqui são cargas de treinos de força para atletas do atletismo, específico para caras bem desenvolvidos do atletismo, onde eu faço uma diferenciação aqui pelas distâncias de prova, aquelas clássicas do atletismo. Eu vou ter velocistas e meio-fundistas na primeira coluna aqui, né? E os meios-fundistas mais rápidos são aqueles de 400, 800 metros, até 1.500, porque eles estão fazendo muito rápido essa prova. E vou ter os meio-fundistas mais longos, que eu vou resumir aqui de provas de 3.000 para cima. 3 quilômetros para cima. Eles já fazem muito rápido também, mas dali para fundistas, tá? Que é 10.000, meia maratona, por aí vai. Eles vão ter treinos de força máxima com cargas um pouquinho diferentes. Os objetivos vão ser o mesmo, não é que vão ter adaptações muito diferentes um do outro treinando a mesma coisa. O que se tem aqui de diferença são cargas de treino que são baseadas no raciocínio do que ele precisa ter. Então, assim, resumindo um pouco, ó, o velocista vai treinar de 2 a 4 repetições na série. O meio fundista ou mais fundista, né, o mais aeróbico, assim, vai treinar de 3 a 6 repetições.
não tem aqui uma explicação do que um é melhor do que o outro. A questão é que o fundista vai treinar com mais repetições porque ele precisa desenvolver menos essa força máxima. Ele precisa melhorar, ter uma base, mas certamente é menor. E a gente sabe que as adaptações teto da avaliação de força máxima a gente consegue com menos repetições. Não é por acaso que os métodos avançados envolvem até uma repetição, tentando bater no teto do 100% para romper barreiras de força máxima. O fundista não precisa tanto, então ele trabalha numa zona com um pouquinho mais de repetição, 3 a 6 repetições, por essa questão. Por outro lado, então, o volume é um pouquinho maior para o fundista, mas, por outro lado, o volume total do treino de força máxima vai ser maior para o velocista. Por quê? Por causa do número de exercícios. A gente vai escolher ali o número de exercícios que vão ser baseados para atingir determinados grupos musculares que vão ser maiores para o velocista, porque ele tem que desenvolver mais essas questões de força. Então, os mesmos grupos musculares vão ser treinados mais vezes ao longo da semana para terem melhores adaptações, tá? Por isso, e acaba que o volume de treino de força máxima para velocista é maior do que fundista. Isso aí todo treinador de atletismo sabe, tá? E muito em base da escolha dos exercícios, tá? A cada sessão eu vou escolher exercícios, depois a gente vai ver ali numa estruturação, assim, que vai ser para encaixar os tempos de exercício de estresse que eu vou dar para aqueles grupos musculares, tá? Velocistas vão ter que ter mais exercícios. Resumindo, é isso, né? E sessões semanais ali de 1 a 3, mas também, vou dizer para vocês, o que é mais comum mesmo no mundo real é de 2 a 3 vezes. Treinamento de força de 1 vez por semana na verdade, talvez sirva para uma manutenção em casos excepcionais, assim, não é o normal, ou quando é regenerativo mesmo, aí não tem uma função de adaptação. Mas quando eu preciso de adaptação, não dá para ficar inventando moda, tá? Vocês vão, até eu já aproveito e falo isso, que eu falaria mais à frente, mas vem sempre um dizendo, não, mas tem um estudo tal que viu que 1 vez por semana melhora tal coisa. É verdade, pode ser que melhore, mas assim, em níveis mínimos de adaptação, gente, não é adequado. Tu treinar 1 vez por semana, tu vai aumentar riscos de lesão no aluno e vai diminuir mesmo o potencial de ganho, que não tem porquê. Então, assim, quer ter adaptação no mínimo 2 vezes por semana, tá? E depois a gente vai ver que pode ser até mais do que 3. Mas aqui tem que cuidar, claro, que tem atletas no meio, né? Então, esses caras treinam muito mais, né? Então, até 3 vezes por semana tá bom para esse grupo, né? Aqui eu tenho as cargas de força rápida, tá? Vejam aqui como se modifica. Para começar, gente, força rápida, aqui entra cargas de pliometria. O pessoal do atletismo faz muito salto. Salto com obstáculo, botam um obstáculo na frente, ficam saltando. Botam algum desafio ali de salto com um pé só. Hoje em dia estão usando cada vez mais aquela escada lá, que vão fazendo saltos com um pé só, 2 pés, horizontal. Bom, e o que acontece, pessoal? Essas cargas aqui são para atletas bem desenvolvidos, tá? São muitas repetições. Na verdade, isso aqui vai ter uma característica de uma resistência de potência, aquela que eu comentei. Vejam que vai de 15 a 30 para o velocista e de 20 a 40. É muito grande isso. Isso aqui não se coloca alunos iniciantes ou até atletas de esportes coletivos com essas cargas. Não é tão comum. Para a maioria dos esportes coletivos, o que eu tenho visto, não tem muito mistério. É entre 6 e 12 repetições. Tá? Pode ser que saia um pouquinho disso, mas de novo é exceção. A regra é quase sempre ali, entre 6 e 12 repetições. Tá? E as repetições é muito importante na força rápida, na pliometria. Por quê? Porque o aluno, é difícil a gente controlar a intensidade na pliometria. O que a gente pede para o aluno é para ele fazer em intensidade máxima. É uma espécie de all out. Ele vai fazer para aquela tarefa. Então, se tu fizer muitas repetições, obviamente, ele vai ter que começar numa intensidade, numa qualidade menor. A altura de salto vai ser menor para ele atingir ela de forma constante e com qualidade de movimento. Tá? É algo que tem que cuidar muito. Quando a gente for treinar força rápida, lembrem, isso é uma regra que depois eu vou repetir lá em treinamentos de velocidade. Envolve a mesma coisa. Quando eu tenho complexidade neuromuscular e tenho aspectos de velocidade envolvendo no treino, o treino ele vai envolver sempre um controle da qualidade de movimento, que, resumindo, significa dizer o seguinte: eu consegui fazer o tiro lá, mas aumentando a minha frequência de braçada de forma enorme e batendo água para tudo que é lado, né? Conseguiu. Tudo bem, mas para a série. Porque não adianta ele fazer a série desse jeito, errando muito a técnica. Ele pode até resolver o problema
na motivação, na loucura, né? Mas não dá, tá? Quanto mais for de velocidade, mais de força rápida, mais atenção à qualidade do movimento. Tá? Muitas vezes a própria qualidade do movimento é já a altura do salto. Então ele cai um pouco, já é um sinal de que esse treino tem que dar uma parada, se o objetivo for melhorar força rápida ou velocidade. Se tiver resistência mesmo no treino, aí sim ele pode trabalhar com fadiga, com um pouquinho mais permissivo sobre isso. Tá? Mas nos treinos de mais velocidade, não. Aí tem que evitar. E aí tem variações de volume que estão ligadas ao objetivo que se quer. O fundista vai trabalhar mais com uma resistência de potência, por isso mais repetições. Tá? Por outro lado, ele vai trabalhar com menos exercícios, porque também ele precisaria menos dessas questões de força rápida do que um velocista fundista. Igual não é pouca coisa, né? Mas muda um pouquinho essa série de número de exercícios. Algumas dicas assim de construção de treino, pessoal. Isso voltado lá para uma formação de atletas, tá? Então tem muita limitação para o campo da saúde. Depois a gente vai falar de outros. Mas assim, primeiro ano desses alunos com treinamentos de força rápida e coisa assim, ou força, especialmente tentando usar mais peso corporal, exercícios ginásticos, como a gente costuma chamar, tá? Dá tempo de aprendizado para essas técnicas também. Gastar energia para ensinar eles os procedimentos e os cuidados, porque esses treinos de força envolvem cargas maiores. Então, tu vai colocar em risco aí o sistema músculo-esquelético. Então, até nos aparelhos, etc., aprender a usar direito, a postura, né? Acertar lá os ajustes, né? Do equipamento, o uso da carga, tudo isso envolve uma parte importante aí nas fases iniciais. Tá? Uma outra dica, gente, assim, ó, muito geral, mas que eu já acabei já dizendo ao longo das aulas, é assim, ó, na base geral, quase sempre eu vou trabalhar mais com algo próximo a uma força máxima. Tá? Que pode ter ligação com a hipertrofia, quando eu preciso aumentar a massa muscular, pode ser que menos, aí eu vou trabalhar com mais força máxima mesmo de base. Tá? Não é uma regra geral, mas é mais, tendencialmente se trabalha mais com isso como algo mais geral. Tá? E geralmente essa base parece ser melhor trabalhada em blocos de treinos posteriores mais específicos, quando eles vêm dessa experiência. Tá? E a escola do leste europeu e cubanos ensinam isso. A sequência de blocos quase sempre tem essa ordem, da força máxima anterior. Tá? Aí vem a questão específica. No período específico, eu vou, aí, com velocistas, certamente trabalhar com mais força rápida e fundistas com resistência de força, que pode ter algum elemento de resistência de potência. Tá? Vai depender do tipo de prova também, porque imaginem, se for que nos esportes coletivos a coisa é mais complicada, por isso que não é tão fácil dizer que é só um tipo ou outro. E aí eu vou dizer para vocês, em questão de 3, 4 anos, com qualquer atleta de qualquer esporte, eu diria que é quase certo que ele deveria oscilar entre esses métodos e acabar treinando eles todos, só que numa sequência certa, né? Com sequências que levem para algo específico, mas talvez jogando em anos diferentes ou talvez a partir da individualidade, trabalhando questões um pouco mais diferentes para sanar pontos fracos dele, né? Então, o cara que tem que gerar potência, por exemplo, no sprint, né? Tá, ele tem um esporte lá que é importante fazer o sprint. Hoje a gente tem lá a ferramenta, que acho que eu já comentei lá, eu fiz o lobby lá do meu colega, do Mohan, que tem o aplicativo dele que tu consegue avaliar também se esse cara tem um déficit de força ou velocidade. Tem caras que são mais fortes, tem caras que são mais velozes para gerar essa potência. Então, tu consegue trabalhar com pontos fracos para tentar potencializar essa potência. Então, tu consegue dar uma carga individual nisso. E aí, talvez as questões de base ali até vão se modificar um pouco. Talvez tu tenha que pensar em mais força máxima ou força rápida também na base já, né? Para melhorar mais velocidade, por exemplo, se for o caso, se for o ponto fraco desse aluno. Tá? Mas quase sempre tu vai oscilar com essas coisas. Porque esse cara treinando 2, 3 anos da mesma forma, de novo, se abre janelas de ganhos para outras coisas que, de novo, do ponto de vista funcional, podem ajudar, como a discussão que a gente fez lá do Pilates. O cara treina força e é corredor, e ele tem feito um trabalho bom, que isso é raro até entre corredores. Muito corredor não faz nada, né? É incrível. Assim, eu tenho um amigo lá de Rovereto, é um médico, o cara já fez a maratona para 2:45, ou seja, ele não é lento, ele é muito bom. Esse cara nunca fez força.
E aí, no meu último estágio, eu consegui convencer ele, pelo menos para fazer qualquer coisa. Ele me disse que começou Pilates, né? Ele disse que começou o Pilates, fiquei feliz, porque não é possível o cara correr 2 horas e 45 na maratona só correndo. Muito bom, né? Mas assim, ó, tem muito, só que eu acho que dá para usar coisas para auxiliar esses caras, né? E ele está gostando muito mesmo. Ele diz que está sentindo menos dor, ele está se sentindo melhor. Aí tem muita coisa no meio, né? Mas a gente tem que jogar com essas coisas, né? Jogar de uma maneira organizada. Lembrem disso, porque a gente notou um pouquinho com o Rafael, analisando os trabalhos, que alguns alunos tiveram essa ideia de variabilidade um pouco assim, livro dos 1001 exercícios de hidroginástica, né? Então, cada dia pega um, variou, né? Respeitei o princípio da variabilidade. Não, não é isso, gente. Tem que variar, como eu estou dizendo aqui, mas tem que ter uma sequência lógica do geral para o específico, alternando volumes e intensidades. Tudo isso também vai ter a ver com o específico, né? Intensidades metabólicas um pouco diferentes, que me deem uma base para aquilo que eu preciso. Então, pode ser o mesmo exercício, mas eu posso variar, né? Isso também vai testar esse limite entre especificidade e variabilidade, tá? Mas não é simplesmente jogar, fazer coisas diferentes, coisas assim. Não, tu tem que oscilar de uma maneira racional e organizada. Aqui... Professor. Oi, diga. Desculpa te interromper. E dentro da periodização ali que tu está falando, intensidades, volumes que tem que oscilar, sim, mas combinados, o treino de força, o treino de pista, tem que estar relacionado ali, as intensidades tem que ter a ver um com o outro. Quando for o máximo de força, vai ter que ser um treino mais intenso na pista, ou como que poderia ser? Deixa eu explicar esse slide, que eu acho que é exatamente sobre esse assunto, tá? Talvez você responda. Se não for, a gente continua conversando. Mas olha só, esse aqui é o caso que tem muito a ver com o que o Elvis está falando, né? Entre a base geral, eu acabei falando várias vezes, né? Base geral, base específica, né? Ou seja, geral e específico. Falei de salas de musculação, que é muito comum, então tá aqui, ó. Por exemplo, para nadadores, eu vou ter salas de musculação onde vai ser muito comum eu treinar com essa base geral. Mas eu tenho que transferir isso para o específico. Mas o que não dá é, por exemplo, os períodos são lá, a gente vai ver depois, é de 2 a 4 meses. Então, termina um período, é uma sexta-feira. Na segunda-feira começa o próximo período. E eu não posso fazer, que também não é o que o Elvis perguntou, mas vai nessa direção, é simplesmente sair da sala de musculação, não treinar mais e fazer todo o meu treino na pista, tá? Usando um método lá. Eu vou falar, por exemplo, de um que a gente já estudou, que eu já falei com vocês, que é o treino resistido. Envolve velocidade também, mas principalmente potência, que é com trenó, né? Não posso chegar a fazer um trabalho muito forte, termino lá bem alto na oscilação de cargas, com força máxima na musculação em regime lento. Na segunda-feira, dá-lhe carga de velocidade. Não posso, eu tenho que fazer uma transferência. Tá? Então, eu tenho que pensar sempre no período de transferência. É um subperíodo, na verdade. É algo que está no meio dos dois períodos. Tá? E qual é a dica que eu dou aqui? Tem várias coisas, mas que dá um exemplo do que é a essência dessa fase aqui de transferência no meio. Uma dica boa é assim, eu pegar as últimas semanas do treinamento geral, que pode envolver 3 semanas, 4, vai depender do tamanho todo do período, né? Mas é a parte final da base geral, onde eu vou treinar muito na sala de musculação, com cargas de base, né? E ali eu começo a alterar essas cargas de base. Eu começo a executar elas de forma veloz. Tá? Isso é uma coisa que já há anos várias equipes de esportes fazem. É fazer exercícios no regime rápido. Tá? Então, ou seja, tu passa aquele teu treino que era de força máxima ou hipertrofia, o que tu começa a fazer ele em regime rápido. E aí tu faz aquela determinação das cargas de potência ótima. Né? Tu vê aquilo lá e começa a trabalhar naquela zona e o cara fazendo em máxima velocidade aquele exercício. Que para o pessoal da musculação inicialmente parecia um erro, né? Dizer, olha lá, aqueles caras estão roubando. Então, aí sim, tu vai fazer muito rápido, tem um pouco disso de roubar, porque às vezes tu quer fazer o exercício rápido, tu perde um pouco o controle e tal, mas tem que executar isso rapidamente. Tá? Isso já vai te ajudando a fazer essa ideia de transferência. E isso na fase final aqui, então tu impõe essa velocidade maior. Na fase inicial específica, tu vai começar com regimes mais lentos de trabalho. De novo, tem que saber o que esse teu aluno precisa, se é força, velocidade, já falamos disso, mas tendencialmente tu vai puxar mais para situações mais lentas.
Por exemplo, com treinamento resistido, uma coisa que é bem comum do pessoal fazer, mais do que o trenó, porque o trenó é uma coisa que é uma colonização, assim, vem dos locais de treinamento internacional lá e tal, até pelo termo mesmo, né? Que a nossa cultura não tem muito sentido. O que a gente faz, há muitos anos o atletismo faz, é pegar pneu velho mesmo e sair arrastando. Agora, nas pistas novas, tem que cuidar um pouco com isso. Mas naquelas pistas que se treinava, em muitos locais de treino, dá para fazer tranquilo. Pega pneu de carro e tu regula até pelo tipo de pneu. Tu pode pegar uns pneus mais leves, pneu mais duro. Tem gente que faz até com pneu de trator, mas não tanto, mas menorzinho e tal. E aí tu consegue regular a carga disso. E aí começa com cargas mais altas, tá? Começa com percentuais em torno de 80% da massa corporal, que o movimento fica muito lento. E aí o que tu vai fazer ali? Ali tu vai colocar teu aluno a treinar numa zona de potência que é mais parecida com o que ele fazia na musculação. Ele fazia lento. Claro que a coordenação é diferente e tal, mas já é uma forma de fazer essa transição. E isso na fase aqui específica inicial. Então, tu começa lento e aí tu começa tirando peso, né? Tu vai baixando essa carga em torno de 20%, 15%, que é o ponto ótimo de potência da maioria dos alunos. 15% da massa corporal, tá? Lembra? Mas... Quer dizer, não, a coisa mais específica é desaparecer com o trenó mesmo. É ir tirando o peso a ponto de fazer a atuação que tu precisa, especialmente para aquela atividade, que é quase sempre sem carga. E aí tu vai repetir mais ou menos as ações que tu faz no jogo de forma a transferir aqueles ganhos de força, de base e tal, para algo mais rápido, tá? Então, essa é a saída principal. Aí o que o Elvis perguntou era um pouquinho diferente, eu sei, que é quando tu tens treinos concomitantes, né? Aí tem outra divisão que a gente vai falar ainda, acho que no final da segunda sessão hoje. Nós vamos falar um pouquinho do treinos concorrentes, tá? Que vai ter um pouquinho a questão de sequenciamento, vai influenciar, mas tem que se ter cuidado. Só digo assim, ó, é muito comum no esporte de mais baixo nível, com todo respeito ao Elvis, coisa assim, eu não sei bem, talvez o Elvis é campeão brasileiro, nem estou sabendo, mas eu sei de muita gente que treina aí, que às vezes é nível universitário, coisa assim, e não tem muito tempo, não tem muita organização. O que eu vejo muito, até com meus colegas lá do vôlei de areia, é os caras fazendo musculação em um lugar e o outro nem sabe o que está fazendo lá no esporte. Às vezes tem isso, eu treino na minha academia, e o cara está treinando ali o esporte. Isso é perigoso, é importante que se saiba bem o que está se fazendo para evitar a sobreposição de treinos. Eu acho que essa é a coisa básica. Então, Elvis, eu não vou te responder todas as situações, mas vamos começar pelo fácil, né? Se tu está treinando já uma carga pesada no rugby, por exemplo, com a carga lenta, tá? Por exemplo, os trenós pesados, com movimentos que geram essa situação mais lenta, onde a força é mais próxima da máxima, cuidado na aula de musculação, porque tu vai estar dando estímulos para os grupos musculares muito mais vezes do que deveria, tá? Então, é bom conversar, ver o que tu está fazendo no processo todo e evitar coisas. Na medida do possível, alternar. Senão... Mas, claro, o melhor é regular bem, saber bem o que está fazendo nessa sequenciamento que eu estou dizendo um pouco aqui, tá? Mas, se não, no mínimo, alternar as coisas. Tá? Não treinar as mesmas coisas no mesmo. Isso é uma das primeiras coisas que dá para fazer, porque aí tu evita sobrecarregar o mesmo sistema, a mesma adaptação que tu está querendo. Tá? Sim. Mas depois Então, foi basicamente isso que eu tinha perguntado. Eu acho que tem a ver com o slide que tu acabou de fechar, mas tudo bem. Que se tiver uma periodização com campeonatos específicos, né, tu consegue delimitar ali a preparação geral, e quando começa a específica, tu deixa na musculação uma coisa mais de manutenção, né? Então, é tranquilo, mas, por exemplo, no momento agora que a galera tá treinando sem saber quando vai competir, aí que eu tava com a dúvida dos treinos de corridas e os treinos de força, que intensidades que poderia ir colocando, né? Mas é isso, basicamente, eu acho. Tem muita coisa. No final da aula de hoje, eu vou falar exatamente de força, esses treinos de força e aeróbico, que são os mais comuns de treino concorrente, e alguns cuidados até na leitura desses artigos aí, que o pessoal às vezes pega umas coisas só de um dado lá, de 2, 3 estudos, e aí fazem uma generalização meio perigosa dos treinos concorrentes. Aí talvez te ajude também, né? Vai se aproximar, porque não vai responder tudo, né? Porque o treino é 1000 coisas, né? Mas vai te ajudar. Pessoal, vou encerrar a primeira parte aqui, tá? Vou parar a gravação